Olá, meus amados irmãos em Jesus, sejam todos muito bem-vindos. Um excelente dia para todos nós. É com muito carinho, é com muito bom coração que estamos aqui iniciando mais uma reflexão do nosso Evangelho diário. E hoje nós iremos refletir sobre uma passagem muito especial, a qual nos convida a um dever que todos nós temos como filhos. Então, para a gente conversar um pouco mais sobre isso, e também vamos trazer aqui uma história que vai ser exemplo vivo nas páginas do Evangelho de hoje. Mas antes, nós vamos tecer juntos uma prece para começar o nosso dia, uma prece para iniciar a nossa reflexão. Então, eu convido a cada coração que aqui se encontra nesse momento a tranquilizar um pouco os seus pensamentos, a elevar o coração até Jesus e a rogar que Deus possa iluminar o nosso início de semana, que possamos ter coragem para enfrentar as provas de cada dia, que possamos ter resiliência para poder superar cada etapa difícil, que possamos ter obediência e resignação para poder compreender a vontade de Deus e também ter muita força para seguir cada dia dessa semana. Que Deus nos proteja, que Jesus nos ilumine e que os bons espíritos possam nos guiar. E que assim seja. Bom, meus amados irmãos em Jesus, agora com o coração mais tranquilo, agora com o coração mais sereno, eu vou convidar a todos para irmos juntos até o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque a passagem que vai inspirar a nossa reflexão aqui de hoje, ela se encontra no item 8 deste capítulo, que é a passagem Obediência e Resignação. E bom, meus amados irmãos em Jesus, inspirados por essa passagem de hoje, nós vamos trazer aqui um ponto de reflexão, destacando um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo e também compartilhando aqui conosco uma história que vai ser exemplo vivo para todos nós da passagem do Evangelho de hoje. Então vamos iniciar aqui lendo juntos o trechinho inicial dessa passagem do item 8, porque aqui tem muito esclarecimento para todos nós. Então, o Evangelho ele traz a seguinte afirmativa: a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Ambas forças ativas carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Então vejamos, meus amados irmãos, que o Evangelho ele é muito claro na nossa passagem de hoje, em nos dizendo que quando nós temos obediência e resignação, nós conseguimos carregar o fardo das nossas provas na jornada da nossa vida. Porque muitas vezes a revolta insensata deixa esse fardo cair, desiste no meio do caminho, mas é com obediência e com resignação que teremos força o suficiente para encarar os momentos, às vezes, mais difíceis da nossa jornada. E bom, agora que a gente já compreendeu um pouco mais sobre isso, pode surgir uma seguinte pergunta na nossa mente: mas que obediência é essa? Mas como é ser resignado perante as provas, perante os momentos difíceis? Pode surgir essa dúvida em nossos pensamentos. Que obediência é essa que o Evangelho está nos convidando e que resignação é essa? E bom, para a gente entender agora com um exemplo vivo para nós de obediência e resignação perante os momentos difíceis da vida, gostaria de compartilhar aqui conosco uma história, que vai ser uma história que vai trazer muito claro para nós como um coração cristão, como um coração voltado a Jesus, ele age perante os momentos difíceis da vida. Como um coração guiado por Jesus, age nos flagelos da vida, com obediência e com resignação. E bom, para contar essa história,
Vou convidar a todos para irmos até ali os primeiros capítulos do livro Paulo e Estevão. E meus amados irmãos em Jesus, já comentei aqui outras vezes e eu vou repetir novamente. Paulo e Estevão é uma obra que encanta o nosso coração, que transforma o nosso coração. Não tem como ler Paulo e Estevão e continuarmos os mesmos. Mas vejamos que ao longo desta grande obra, uma obra psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, editada pelo querido espírito e benfeitor Emmanuel, que ao longo dessa obra nós vamos vendo ali nas histórias de Josedeb, de Estevão, que antes era Gesiel por nome, vendo na história de Abigail, vendo na história ali do caminho, né, que a gente tem João, a gente tem Pedro, vendo na história também de Paulo. Então, quando a gente vai lendo a vida desses grandes espíritos dentro do livro Paulo e Estevão, vamos tendo um exemplo muito vivo para nós de muitas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, de muitas passagens do Evangelho. Então não tem como a gente ler Paulo e Estevão e não relacionar com as passagens da grande obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E essa nossa aqui de hoje é uma delas. Falar de obediência e resignação nos faz lembrar muito de Gesiel, de Abigail e também de Josedeb. Então eu vou contar hoje aqui um pouquinho da história deles, vou relacionando aqui com a passagem do Evangelho de hoje, para todos nós podermos ter o nosso coração preenchido e esclarecido hoje. Então vou convidar a todos, está nos primeiros capítulos desta grande obra, Paulo e Estevão. Então, acontece o seguinte: Josedeb, ele é pai de Gesiel, que mais à frente vai se tornar, mudar teu nome e se tornar Estevão. Mas Josedeb, ele é pai de Gesiel e ele é pai da jovem Abigail. Abigail tem por volta ali dos seus 18 anos, uma alma muito elevada, muito evoluída. E Gesiel, ele está por volta ali dos seus 25 anos. Ele também uma alma muito elevada e muito evoluída. Vamos perceber que os dois são jovens, estão ali na flor da idade também. E Josedeb, o pai deles, já era mais idoso. Já era um senhorzinho que ele já estava com um corpo físico um pouco debilitado, já estava fraco por causa da idade. E o que acontece? Certa feita, ele estava indo ao mercado comprar algumas coisas ali que ele necessitava. E quando ele estava nesse percurso, andando devagarzinho, bem calmo, alguns soldados romanos, porque lembremos que os soldados romanos ali, eles dominavam Corinto, que era a cidade deles. Eles haviam ali dominado aquela cidade e eles faziam muitas maldades e injustiças com as pessoas que ali estavam, principalmente com aqueles que não eram romanos. Pois bem, a família de Gesiel não era romano, né? De Josedeb não era romano. Então, os soldados, observando esse senhorzinho passar, Josedeb, começam a mexer com ele, a criticá-lo, a falar: como assim você passou por nós e não fez não nos cumprimentou, não mostrou respeito por nós? Josedeb, ele passava de cabeça baixada perante esses soldados. O medo era muito constante, porque se você cumprimentasse, às vezes alguns soldados poderiam ali se revoltar. Se você também não cumprimentasse, eles também se revoltariam. Então, aquelas pessoas nunca sabiam como agir perante corações tão endurecidos e tão maldosos. Então, esse soldado começa a criticar Josedeb por essa atitude, dizendo que ele foi desrespeitoso, sendo que ele não foi. E o Josedeb, ali naquele momento, ele acaba apanhando deste soldado, pelo simples fato de não ter erguido a cabeça e o cumprimentado, sendo que nunca se sabia como era para agir. Então a gente pode colocar aqui que na visão da terra, na visão material, é como se tivesse sido um ato infeliz de injustiça naquele momento, tudo bem? Então o que acontece?
Ele apanha ali e ele já é um senhorzinho de muita idade, então ele não tem nem força física, nem se ele quisesse se defender daquele ato. Então ele apanha, os soldados não só usam de força física para com ele, mas também usam de palavras muito afiadas, palavras que machucam, que humilham, que menosprezam o outro. Então eles xingam Josedebe, batem nele. É um momento muito triste da história, logo nos primeiros capítulos da obra. Depois desse momento, Josedebe ele retorna ele vai até o mercado, compra o que ele tem que comprar e ele retorna, e ele vai retornar para casa. Ele está sujo de sangue, ele está machucado, ele passa ali depois em frente a outros soldados e é uma conturbação novamente que acontece. Então ele chega em casa, estou aqui resumindo com as minhas palavras, tudo bem, meus amados irmãos? Então ele chega em casa, ele está ali com a barba de sangue, ele está machucado, e Abigail e Gesiel se deparam com essa cena, com o pai entrando em casa com sangue e machucado. Vou dar uma pausa aqui, eu vou perguntar para nós nesse momento. Imaginemos nós vendo um pai, vendo o nosso pai, vendo um avô nosso, vendo alguém que a gente ama muito, entrar pela porta da nossa casa, ferido, machucado, por pessoas que agiram de má fé, de má coração ali para com ele. Pensemos qual é a nossa reação. Ficaríamos surpresos. Abigail ficou surpresa. Ela logo correu e falou: pai, o que aconteceu com o senhor? Está tudo bem? Abigail representa muito nós, preocupados. Gesiel, ele também se preocupa. Ele também chega perto de seu pai para entender o que aconteceu. Mas Gesiel é mais sereno, Gesiel é mais tranquilo. E o pai começa, Josedebe, ele começa a narrar para os filhos tudo o que aconteceu, que os romanos bateram nele, e ali naquele discurso ele coloca uma incompreensão e uma revolta muito grande perante uma dificuldade da vida. Ele coloca ali um peso de revolta muito grande, de não entender por que ele tinha que passar por essas perseguições, de não entender por que esses romanos não deixavam eles em paz. Ele estava incompreendido, se questionando por que ele só sofria, porque só tinha dificuldade na vida. E nesse momento, Abigail fica em silêncio, observando o pai. Abigail também é um espírito muito evoluído, a gente vai falar muito sobre ela aqui também. Mas Gesiel, ouvindo essa reação do pai, esse sofrimento do pai, Gesiel é exemplo de obediência e resignação para nós. Gesiel é exemplo de obediência e resignação perante uma dor muito grande, uma dor de ver o pai passar por aquilo. Então Gesiel, ele vira-se para o pai e diz: coragem, pai. Nosso Deus é de justiça e sabedoria. Confiemos na sua proteção. Olha Gesiel mostrando obediência aí para nós. Obediência em confiar em Deus. Obediência de compreender que vai ter momentos que a gente vai precisar passar por dificuldade. E precisamos passar por elas muitas vezes para crescer e desenvolver a nossa moral. Mas ao mesmo tempo uma obediência de confiar em Deus, de não se desesperar. Quantos corações, ao verem essa cena, Josedebe entrando machucado e ferido em casa, igual a gente supôs aqui, imaginemos um pai, o nosso pai. Imaginemos um avô, alguém muito querido por nós, entrando machucado dentro de casa por alguém que bateu nele por ódio em seu coração. Quantos corações não iriam se revoltar? Iriam, às vezes, querer buscar vingança, querer lá tirar uma satisfação, muitas vezes se revoltar com Deus por que aquilo estava acontecendo. Mas Gesiel não, ele mostra pra gente uma atitude cristã aqui. Uma atitude de confiar em Deus, ser obedientes. Somos filhos e temos que compreender a vontade do nosso Pai também.
Então Gesiel ele mantém a paciência, isso é obediência, manter a paciência. Por mais que o coração esteja machucado em ver o pai naquela situação, ele mantém a paciência, ele mantém a calma e ele tenta trazer o pai para a razão. Calma, pai. Deus é de justiça e sabedoria. Vamos confiar em Deus. É isso que Gesiel fala. O pai, Josedebe, ele estava um pouquinho nervoso naquele momento, pelo que ele tinha acontecido com ele. Então ele nem ouve muito o que é que o filho fala e ele continua revoltado, falando aquelas coisas. E aí Gesiel chama o pai dele para razão um pouco. E diz: calma, pai, vamos fazer o seguinte. Vamos abrir o livro sagrado e vamos ver o que, que Deus tem para nos falar. Olha, Gesiel ele também está mostrando aqui um pouco de resignação para nós. Depois de um momento de dor, ele confia em Deus e ele diz: não vamos agir precipitados, não vamos agir impulsivos, mas vamos fazer uma pausa aqui e abrir as escrituras sagradas e ver o que, que Deus tem para nós. Gente, é importante eu ressaltar uma parte aqui da história só para a gente entender. Gesiel, nesta época aqui, ainda não conhecia Jesus, as palavras de Jesus. Gesiel ainda não sabia quem era Jesus. Cristo já havia passado pela terra, mas Gesiel ainda não conhecia. Vai ser mais à frente que ele vai conhecer a Pedro, a João, e aí ele vai ter contato com os primeiros ensinos do Cristo. Mas mesmo assim, Gesiel, ele está lá buscando no Antigo Testamento, nas leis de Moisés. Gesiel, ele tem esse contato com Deus, ele fala muito de salmos, dos provérbios, igual a gente vai ver aqui. Então, ele busca uma palavra ali naquele momento. Ele diz: pai, calma, vamos abrir aqui as escrituras sagradas, vamos abrir e ver o que, que Deus quer falar ao nosso coração desse momento que aconteceu. Que resignação, não é mesmo? Ele não fica ali parado remoendo a dor, ele não fica revoltado, ele não fica se questionando, mas ele diz: vamos ver o que Deus tem para nós. E a passagem que sai para eles é uma passagem de Provérbios, do Antigo Testamento, do capítulo 3, versículo 11 e 12. E é dita a seguinte palavra para eles: filho meu, não rejeiteis o corretivo do Senhor, nem te enojes de sua repreensão, porque Deus repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Essa é a passagem de Provérbios que sai para eles. Então, Gesiel tentando acalmar o pai ali, lê essa passagem que diz assim: não vamos nos revoltar. Olha só, lá em Provérbios já nos falava isso. Olha, não vamos nos revoltar com os flagelos da vida. Mas vamos buscar compreender que Deus, muitas vezes, para corrigir a nossa alma, a gente vai precisar passar pela estrada da dor, muitas vezes. E perante essa estrada que Deus nos envia, vamos confiar, vamos confiar, vamos ter paciência e coragem para enfrentar. Isso é obediência. Isso também é resignação. Então, Gesiel, de frente para esse momento de dor, vendo o teu pai, Gesiel, ele mostra obediência e resignação para todos nós. Novamente, eu vou pontuar aqui: obediência em confiar em Deus, em não se desesperar, em não querer buscar justiça com as próprias mãos, mas obediência em confiar que Deus cuida de tudo. Tudo tem um tempo certo. E resignação ao tempo que ele vai buscar um conselho ali nas palavras divinas para poder acalmar o pai naquele momento, para poder trazer um esclarecimento para a família. Ele compreende que sozinho ele não consegue, então ele precisa de Deus para o amparar a caminhar. Isso é resignação. Força para continuar, não estagnar ali naquela dor, mas pensar além. O que eu posso fazer agora? Então ele vai buscar nas palavras de Deus uma força para agir. Um grande exemplo para todos nós. Como cristãos, como espíritas, a gente sempre tem que buscar obediência e resignação perante os flagelos da vida. E essa história de Josedebe com Gesiel e também entrando aí Abigail é um grande exemplo disso para todos nós.
Bom, meus amados irmãos em Jesus, espero que de todo o coração as palavras que compartilhamos aqui hoje possam ter sido luz e esperança no coração de todos aqueles que aqui estão presentes. Lembremos que essa é uma mensagem do nosso querido Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, a todos nós que estamos aqui, como uma grande família, como irmãos. Que as palavras de hoje elas possam acalmar o nosso coração, levar um esclarecimento e também uma esperança. Bom, meus irmãos, fiquemos com Jesus. Vamos encerrar hoje com o coração mais tranquilo. Nos encontramos aqui amanhã e fiquemos em paz. Que assim seja.